O Enterro dos Pares, capítulo 5. A Trilha do Sal e do Medo. Ato 1. A Trilha da Purificação. Com o amanhecer, o sol implacável da fronteira expôs a fazenda. A chuva da noite anterior havia cessado, mas a umidade persistia, pesando no ar. O diário, embora parcialmente queimado, ainda revelava a próxima pista do Padre Antônio, a Trilha do Sal. Marisa explicou que a Trilha do Sal era um caminho antigo, usado pelos jesuítas e pelos guaranis para transportar sal essencial para a conservação de alimentos e para a purificação ritual. Ela levava a uma gruta sagrada, que também servia como refúgio. A pureza do sal, ela intuía, era a chave para a nova charada. Rafa, exausto mas determinada, preparou-se para a jornada. O coronel Máximo, em um telefonema carregado de ameaças, exigiu velocidade. Ele havia liberado Pereba, mas o capanga agora demonstrava um medo paralisante dos fantasmas. Máximo, impaciente, havia ordenado que Pereba seguisse o grupo, forçando-o a se juntar à busca. Sob a mira de uma espingarda, Pereba era, de certa forma, um refém tanto dos vivos quanto dos mortos. Eles adentraram a mata densa, seguindo o que Marisa identificava como os resquícios da antiga trilha. A vegetação era sufocante e o calor opressivo. Marisa, experiente na selva, guiava com precisão, apontando para pequenas marcas nas árvores e desvios do terreno, invisíveis para olhos destreinados. Rafa carregava seu equipamento e o diário, ainda tentando decifrar os trechos restantes. A cada passo, ele sentia o peso da história e o calor úmido que parecia exalar o sofrimento antigo. A presença de Pereba, cambaleante e assustado, apenas acentuava a tensão. Ato 2. O sussurro da vingança. Enquanto avançavam pela trilha, a mata começou a ficar mais densa e escura. Uma névoa fria, anômala para o calor da região, começou a surgir do chão, envolvendo-os. Pereba parou, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Ele começou a murmurar preces em guarani, seus olhos arregalados de puro terror. De repente, a névoa se tornou mais espessa, quase sólida. Pereba soltou um grito abafado, caindo de joelhos. Ele estava ouvindo algo que Rafa e Marisa não podiam ouvir com clareza. A voz do Padre Antônio, segundo ele, havia se manifestado, clara e ameaçadora, sussurrando em seus ouvidos: "Vou te levar, filho do saqueador." A voz, Pereba jurava, era a promessa de uma morte dolorosa, a vingança pelos pecados de sua linhagem e pelo que ele estava fazendo agora. Tomado pelo pânico, Pereba ergueu sua espingarda e começou a atirar descontroladamente no mato, em direções aleatórias. Seus tiros ecoavam, perfurando o silêncio e o medo. Ele alegava estar atirando nas sombras, nos olhos vermelhos que o perseguiam na névoa. Rafa e Marisa se protegeram, gritando para Pereba parar. Eles não viam nada, mas a força do terror de Pereba era inegável. Ele era uma ponte para o mundo espiritual que Rafa ainda tentava racionalizar. A situação era desesperadora. Pereba havia atraído a atenção de algo, ou de alguém. Rafa, olhando para Marisa, reconheceu a verdade em seus olhos. A maldição não era uma lenda distante. Era uma força ativa e perigosa, e estava se manifestando através do medo do capanga. Ato 3. O sangue que não seca. Marisa conseguiu desarmar Pereba, que estava em estado de choque, murmurando frases incoerentes em guarani sobre o Padre Antônio e o destino dos saqueadores. Rafa, ferido e com a roupa rasgada, encarou Marisa. Ele expressou sua dúvida: se os ancestrais do coronel Máximo estavam envolvidos na tortura dos padres, talvez a maldição dele fosse merecida. Ele defendia que o objetivo deles era apenas pegar o tesouro e escapar. Marisa, porém, repreendeu-o, com a voz carregada de uma sabedoria ancestral: não é assim que a fronteira funciona. Rafa, o sangue não seca. O passado sempre volta para cobrar. As palavras de Marisa ecoaram, reforçando a ideia de que a busca pelo tesouro era mais do que uma escavação arqueológica. Era uma jornada espiritual e moral. Pereba, com seus tiros descontrolados, não apenas quase os colocou em perigo, mas também havia inadvertidamente revelado o caminho para a gruta. O eco dos tiros, Rafa percebeu, havia quebrado uma barreira. Finalmente, através da névoa, eles avistaram a entrada da gruta. Era uma fenda escura na rocha, oculta pela vegetação densa. O ar parecia mais frio ali, e um silêncio estranho pairava, substituindo o zumbido dos insetos. Eles se aproximaram, sabendo que a gruta escondia mais do que apenas a próxima pista. O medo de Pereba havia se tornado um guia involuntário. Fim do capítulo 5.